Bom dia. E nessa manhã eu quero falar para que fique muito claro para nós como igreja que existe um padrão que já foi estabelecido para você e para mim, para nós vivermos nessa terra. E esses padrões não vieram de mim, não vieram de uma religião. Esses padrões não foram estabelecidos por um homem natural. Esses padrões foram enviados à terra por meio de Jesus. Jesus é o nosso padrão de vida. Jesus, ele indica para nós como vamos viver em um mundo caído, e um mundo que jaz em trevas. Ninguém, por 28 anos, nunca alguém havia chegado para mim e me contado que eu nasci em um mundo morto, que eu vivia dentro de um mundo caído, que eu nasci dentro de uma raça caída. Nunca ninguém havia me contado. Somente aqueles que nasceram de novo e conhecem o padrão da verdade, eles vivem assim e contam isso para os seus filhos. Eu nasci dentro de um lar onde os meus pais não conheciam a verdade, onde eles fizeram o máximo por mim, mas dentro de um mundo morto, de valores que eram valores naturais, que não iriam perdurar para sempre. Mas um dia eu conheci a verdade e nasci de novo. Então hoje eu falo para um grupo de pessoas que nasceram de novo, que eu penso que nasceu de novo, que eu acredito que tenha nascido de novo, que eu acredito que tenha o seu nome escrito no livro da vida. É para você que eu falo nessa manhã, para aquele que já nasceu de novo, que tenha a segurança da sua eternidade com o Senhor. Porque nós vamos começar nessa manhã lendo Mateus, no capítulo 5 de Mateus. Se você ler Mateus 5, 6, 7, quando Jesus subiu ao monte para orar, ali Jesus começou a anunciar um reino, e o padrão de um reino. Ali ele começou a mostrar que o homem teria uma nova natureza. Quando você começa a ler a Bíblia, você que nasceu de novo, você não pode ler a Bíblia como um livro histórico. Você tem que ler a Bíblia como o coração de Deus para você, aonde existe todo um plano, um planejamento. Deus é muito organizado. Em cada etapa do homem na terra, Deus fez na dispensação do tempo, melhor dizendo. Ele tem um planejamento. E foi para essa geração que eu nasci. Eu estou em uma geração onde existe um planejamento de Deus, onde existe revelação de Deus para nós, para vivermos nesse tempo que estamos na terra. Você não pode mais viver de qualquer jeito. Eu sei que o padrão do mundo nos chama. Eu sei que nós nascemos dentro de um mundo. Hoje eu tenho essa consciência. E o mundo, ele ensina padrões para nós. Ele tem um padrão já estabelecido. Eu sei que é difícil você não ir para esse padrão. Mas nessa manhã eu quero te encorajar a permanecer firme dentro de um padrão que foi estabelecido para você. Um padrão de vida, não de morte. E se você começar a entender, você vai compreender que talvez exista um Jesus, entre aspas, que você crê que não é o verdadeiro. Que você criou para você, mas que não é o verdadeiro Jesus. Isso é muito importante você entender nessa manhã. Que não é porque você fala de Jesus, não é porque você diz que está dentro de uma denominação, que você tenha o Jesus verdadeiro. O que eu quero dizer com isso? Que o Jesus verdadeiro é aquele que está na Bíblia, que fala a verdade para você,
que diz para você e para mim que não são todos os caminhos que vão te levar para o céu. Ele é o verdadeiro caminho. Ele é o caminho que nos leva de volta para casa. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nele existe a verdadeira vida. Deus não planejou a morte para nós. Se você ler lá no Evangelho de Lucas, e eu te aconselho a ler Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, são os evangelhos da transição, onde Jesus veio revelar para o mundo Deus. Se você quer conhecer a Deus, conheça Jesus. Ele traz a revelação de Deus para nós. Quanto mais você conhecer Jesus, mais você vai conhecer a Deus. Se você observar a fala de Jesus, é a própria fala de Deus para nós. Ele veio, ele nasceu em um mundo morto. Quando Deus criou Adão como filho dele. Lucas diz, se você pegar a genealogia de Jesus em Lucas, você vai ver que lá no começo, Deus criou Adão como filho. E Adão traiu a Deus. Foi uma alta traição. Ele escolheu não acreditar no pai dele. E o diabo usa a mesma estratégia conosco, não pense que ele não use. Ele usa a mesma estratégia. Ele faz que você duvide de Deus, que você duvide da verdade, da palavra de Deus. Não duvide disso. Creia na palavra. Por que eu creio no céu? Eu nunca estive no céu. Eu creio que o céu é real, existe, porque eu creio na palavra do meu Pai. Ele fala na Bíblia, na palavra dele, que o céu existe. Eu creio que eu terei um corpo glorificado quando Jesus voltar, porque está escrito na Bíblia, eu creio na Bíblia. Eu creio que Noé existiu um dia, porque eu creio na Bíblia. Eu nunca vi Noé, mas eu creio que Noé existiu. Eu creio na arca de Noé, porque a Bíblia, ela é específica em relação a isso. E naquele dia, no jardim do Éden, Adão escolheu não acreditar em Deus, no pai dele. Ele escolheu acreditar naquilo que ele estava vendo. A fé não anda por vista. Nós cremos na palavra de Deus. E o que eu vou falar para vocês nessa manhã tem mudado a minha vida. Tem mudado a minha história nessa terra. Eu não nasci em um lar cristão. Quando eu digo um lar cristão, eu digo um lar que realmente tinha Jesus. Eu nasci em um lar religioso, que tinha uma religião. Mas não era, e essa religião não contou a verdade para nós de quem era Jesus. Mas um dia, aos 28 anos, eu conheci o verdadeiro Jesus. Eu conheci Jesus. Eu nasci de novo. E isso mudou totalmente a minha vida. E nessa manhã eu quero que você entenda que você não deve orar a Deus para que Ele faça a tua vontade. Porque a tua vontade é a vontade da tua carne. Você tem que orar a Deus para que a vontade dEle seja estabelecida na sua vida. E qual é a vontade de Deus? Quando você entende que o segundo passo da graça, quando a pessoa nasce de novo, a primeira coisa que você que é nascido está ministrando para uma outra pessoa, para que ela nasça de novo, você precisa ministrar o batismo com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que traz a revelação de quem você se tornou em Jesus, de quem você é em Jesus. Por meio daquela oração poderosa, quando você é batizado no Espírito Santo, você passa a falar a linguagem do céu. Uma língua que os anjos não conseguem interpretar. Uma língua que os anjos não entendem. Que nenhum homem da terra entende. Porque é uma linguagem entre você e o seu Pai espiritual, que é Deus, o teu Pai.
E essa linguagem traz toda uma bagagem, é um dom de revelação. Revela a verdade para você, dentro de você. E essa revelação faz você mudar aqui fora. Faz você fazer escolhas verdadeiras. Escolhas para a eternidade.